Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje eu vou falar sobre a Stasi, Staatssicherheit, é o serviço secreto da antiga Alemanha Oriental. A gente vai dar um tempo aqui para o Instagram Tio Zuc fazer o favor de avisar aqui aos seguidores de que eu estou live, que eu estou ao vivo. Fala, Fernando, vamos esperar aí, seja muito bem-vindo. Dá um tempinho, ultimamente o Instagram tem demorado bastante a avisar todo mundo aí de que eu estou live, enquanto isso eu estou botando minha aguinha. Hoje no final, tá, maravilha, som, imagem, ok, né? Tá bom. Assim, mais quente a cor. Olha. Beleza, valeu, Fernando. Vamos dar um tempinho aqui pro pessoal entrar. Né? Hoje aí... Olá, gatinho Benjamin, seja muito bem-vindo. O tema de hoje é Stasi, a gente vai falar sobre o Serviço Secreto da Alemanha Oriental e eu vou dar uma informação aqui que com certeza pouquíssima gente sabe. Fixar comentário aí da produção. Beleza. Gatinho Benjamin, tá escutando bem, vendo bem, tudo certo? Olá, Jaqueline, tudo bem? Seja bem-vinda. Acho que o Instagram tá começando a avisar que nós estamos ao vivo. Vocês podem me falar, olá Simone, Lucilene. Vocês podem me avisando se estão vendo bem, estão ouvindo bem, se o som tá bom, a imagem tá boa. Se eu tenho que colocar o microfone. Babroia. Como é que tá o som? Como é que tá a imagem? Tá tudo bem? A minha dona está. Beleza, pronto, tá começando a avisar, maravilha, muita gente entrando, tudo ótimo, excelente. Olha só, o tema de hoje é um tema importante, tá? Falar sobre Stasi, acho que dentro do que a gente tá vivendo no Brasil aí. Assim, só por uma coincidência, tô falando só por curiosidade mesmo, claro que eu não tô querendo dizer absolutamente nada, né? Hoje mesmo, aí nos stories, teve gente que fez uma pergunta, nada a ver, né? Stasi tem a ver com a STF, de forma alguma, tem absolutamente nada a ver, é um absurdo isso. Né? E só para deixar claro que hoje eu não quero perder minha conta, tá certo? Maravilha, o som tá bom, né? Olá, Laura, sejam todos muito bem-vindos. Né? Então, assim, jamais, Stasi e STF tem absolutamente nada a ver, mas eu vou dar umas curiosidades aqui para deixar a gente antenado, tá? Não que eu queira falar nada contra Alexandre o Grande, mas vamos lá, né? Seguinte, beleza. Tá, então, como eu estava falando, dentro do que a gente está vivendo no Brasil, eu acho importantíssimo falar sobre esse tema, né? Não é à toa que semana passada eu abri as inscrições para o curso do Muro de Berlim, que não é somente curso do Muro de Berlim, né? O negócio vai muito além. Eu falo, tem uma masterclass sobre a Stasi, né? Que é mais ampla do que isso aqui que eu vou falar. Eu vou dar um enfoque maior nos métodos utilizados pela Stasi, e aí vocês vão ver se eventualmente em algum país do mundo, né? Claro que não no nosso, em algum país do mundo, algo parecido acontece. Será que existe a possibilidade de algumas pessoas nesses países aí fictícios, né, não no que a gente vive, será que tem alguma chance da Stasi ter influenciado essas pessoas? Eu vou dar o fio da meada para você ver quem influenciou quem e onde a gente chegou, tá certo? Vou deixar claro, tem nada a ver com o nosso país, é somente uma questão fictícia da coisa da minha cabeça, pura e simplesmente, beleza? Tudo certo, vamos lá. Vamos lá, o que é Stasi? Né? Vamos dar uma contextualização rápida aqui. Né? Quando a guerra acaba em 1945, né, os desgraçados dos seguidores do Bigodinho e o Bigodinho foram para a vala, graças a Deus. Muitos fugiram para a Argentina, alguns fugiram para o Brasil e assim por diante. Né? Mas houve uma ruptura na Alemanha. Aquela elite que dominava o país naquele momento, ela deixou de dominar. Né? Tanto do lado oriental quanto do lado ocidental. Houve uma busca por essas pessoas, falar perseguição talvez seja o termo errado, mas houve uma busca por essas pessoas para que essas pessoas saíssem de cena. Né? Então, de fato, aconteceu, essas pessoas saíram de cena. Grosso modo, né, muitos adeptos do Bigodinho continuaram com influência dentro da Alemanha, principalmente da Alemanha ocidental, né, da Alemanha tida como capitalista, mas grosso modo essas pessoas saíram da vida pública ou morreram, né, ou foram condenadas à morte em Nuremberg e assim por diante, no Tribunal de Nuremberg e assim por diante. Quando a Segunda Guerra Mundial acaba em 45, a Alemanha é dividida em 4 zonas, né? As 4 potências que dominaram a Alemanha depois da Segunda Guerra: França, Inglaterra, Estados Unidos, as potências ocidentais, e a União Soviética naquele momento, que é a Rússia e mais um monte de país, né? Mas basicamente a Rússia, né? A União Soviética, é do lado oriental.
Né? A partir de 1949, dois países são criados, né? Aqueles três ocidentais se unificam formando a Alemanha Ocidental e aquele país lá dominado pela União Soviética forma a DDR, Deutsche Demokratische Republik, ou seja, República Democrática, para deixar claro, República Democrática Alemã. Né? Então, recentemente, teve um pessoal que assinou cartinha a favor de democracia e tal. Eu me questiono se é esse tipo de democracia que esse pessoal defende, né? Mas aparentemente sim, já que há uma defesa aí de países latino-americanos com regimes aí bem duvidosos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Vamos lá, então por que a Stasi surge? Basicamente porque desde 49, né, principalmente a partir de 53, que teve um massacre da população da Alemanha Oriental pelos soviéticos, né, a pedido do próprio governo da Alemanha Oriental, o país DDR estava ficando muito impopular, né? As pessoas tinham uma preferência, por algum motivo, né, curioso, tinham uma preferência de querer ir lá para o lado ocidental, para o lado capitalista, onde tinha mais liberdade, onde as eleições eram de fato livres, né? Para deixar aqui a título de curiosidade, a primeira eleição livre que o pessoal da Alemanha Oriental teve foi somente em 1990, depois da queda do Muro de Berlim, 18 de março de 1990. Até então as eleições eram todas de cartas marcadas, né? E logo que esse país foi criado, a Stasi surge, né? A Stasi surge porque o SED, que era o partido unificado, né? O SED, o Partido Socialista Unificado, né? Unido da Alemanha Socialista, ele tinha medo de perder lá seu poder, né? E algumas informações da Stasi diziam que esse partido teria lá por volta de 20% dos votos, né, caso as eleições fossem de fato livres. Né? Então eles atuaram de modo a esconder esses resultados e também atuaram a partir do momento que o Muro de Berlim foi construído. O Muro de Berlim foi construído somente em 1961, né, para impedir que as pessoas fugissem. Né? É até uma curiosidade, né? Muita gente fala, não, Pacelli, quantas pessoas morreram tentando atravessar o Muro de Berlim? Bom, os números que a gente tem hoje em dia, entre 61 e 89, 28 anos de muro, foram, entre aspas, somente 140 pessoas. Aí a pessoa fala, é muito pouco, né? A gente vem do Brasil que morre 40 mil por ano, aparentemente é pouco. A questão é que a partir da década de 70, começo da década de 80, a Stasi pegava todo mundo que começava a planejar uma fuga de muro. Né? Então, assim, a questão é que a Stasi era a polícia secreta mais eficiente do mundo naquele momento e a maior em termos financeiros e em termos proporcionais à sua população. Em financeiros, o quê? Em termos de PIB per capita. Né? A quantidade de riqueza produzida pelos países. Quantos por cento da riqueza total de um país era usado para financiar serviço secreto? A Alemanha Oriental que tinha o mais alto definitivamente. Né? Então, ela precisava desse investimento muito forte também na Stasi para assegurar o resultado de eleição forjada e também para impedir que as pessoas fugissem para o lado ocidental, para o lado capitalista. Porque, como eu falei na live anterior, a Alemanha Oriental só existia porque existia o Muro de Berlim. Senão, todo mundo iria embora e ficaria lá o governo para porra nenhuma. Eu vou governar a mim mesmo, né? Grande porcaria. Então seria basicamente isso. Para quem está entrando agora, nosso tema de hoje é Stasi, o serviço secreto da Alemanha Oriental, né? E logo depois aqui dessa live eu vou reabrir o curso de Muro de Berlim, que fala bastante sobre o Muro de Berlim, obviamente, um pouco do que aconteceu com a Alemanha depois disso e também dessa questão do serviço secreto, né? Toda essa mentalidade estava por trás desse pessoal aqui. Então, o pessoal da Stasi, para você ter uma ideia, para você ver toda a linhagem ideológica por trás do negócio, né? A Stasi, quando surgiu, os seus membros diziam que eles eram tchequistas, né? Tchequistas. Alguém sabe o que é tcheca? Não sei. Talvez o pessoal que estude comunismo é mais a fundo, né? Tcheca foi uma polícia secreta também, uma polícia criada por Lenin, né? O fundador, pode-se dizer, aí, da União Soviética, né? Era tcheca, né? Então, assim, o pessoal da Stasi dizia tchequista, que dizia que eles vinham exatamente do mesmo tipo de polícia secreta fundada por Lenin. Então você vê essa clara linha ideológica. Né? E qual era a mentalidade por trás? Por que a Stasi ela ficou tão famosa, tem um monte de filme. Recentemente saiu aí uma série da Netflix, Cleo, K-L-E-O. Não vi ainda, se foi sugestão de um seguidor, diga-se de passagem. Vou assistir e assim que puder eu dou um feedback aqui para vocês, tá bom? A mentalidade por trás é o seguinte, de acordo com essa mentalidade marxista, socialista, etc., o marxismo e a revolução socialista seria algo natural e científico. Né? O mundo ele iria naturalmente caminhar para esse paraíso na Terra chamado comunismo, e qualquer pessoa que fosse contrária a essa evolução natural e científica das coisas
elas seriam vistas simplesmente como uma pessoa inimiga da humanidade inteira. Você não é inimigo de um partido, você não é inimigo de um país, você é inimigo da humanidade inteira, você é uma pessoa essencialmente má por ser contrário a essa ideologia. Tá claro isso? Isso é bem importante a gente entender para a gente conseguir entender um pouquinho por que esse povo é tão ruim. Né? Porque eles. E esse é que é o problema, né? Eles fazem uma maldade no nível monstruoso e eles têm uma convicção dentro de si de que eles estão fazendo bem, de que eles estão implementando paraíso, né? Implantando paraíso na Terra. E a título de comparação, faço aqui uma reflexão com vocês, que é o seguinte, tá? Boa noite, Eliane. A reflexão que eu faço é o seguinte: tenta imaginar aí um político corrupto que roubou dinheiro de fazer um hospital para criancinhas com câncer, tá? Negócio pesado, né? Porra, negócio baixo, realmente, que levou à morte de crianças inocentes, etc. Só que assim, um hospital para curar crianças doentes, etc., não é tão grande quanto o estabelecimento do paraíso na Terra. Se você vai criar o paraíso na Terra, vai muito além da cura de todas as doenças, vai muito além de todo, né, da riqueza para todo, riqueza, igualdade para todo mundo. Então, se você é uma pessoa que é contrária ao estabelecimento desse paraíso na Terra, você é muito pior do que um político corrupto que roubou dinheiro de uma criancinha. Tenta imaginar o que é a população. Você pega um político corrupto que roubou dinheiro de criancinha, de merenda, etc. Tenta imaginar o que aconteceria se você jogasse ele no meio da rua. Provavelmente morreria linchado, não é verdade? Pois era essa mentalidade que o pessoal tinha, esse pessoal da Alemanha Oriental, da Stasi, tinha em relação às pessoas que eram contrárias ao estabelecimento do socialismo, ao estabelecimento do paraíso na Terra. Então é um ódio muito grande que eu achei dentro de si. Você está impedindo a coisa maravilhosa de ser implementada. Né? Então é algo realmente muito... Ou seja, qualquer coisa é válida contra uma pessoa como você, que é contrário ao estabelecimento do paraíso na Terra. E aí já vou dar aqui uma informação importantíssima, que é o seguinte: a Stasi, ela não tinha uma relevância muito grande em termos internacionais, como era o caso da KGB, né? Não era uma coisa tão grandiosa como era o caso da KGB em termos internacionais. Não significa que ela não teve uma atuação internacional muito relevante. Teve, eu vou dar uns exemplos aqui para vocês. Como a Stasi era a polícia secreta mais eficiente do mundo, muitas vezes a própria KGB, que de certa forma mandava na Stasi, a KGB ela dava como missão para a Stasi treinar serviços secretos de outros países socialistas. Tem um muito perto da gente, né, em termos globais, assim, é muito perto da gente, que teve seu serviço secreto treinado pelos agentes da Stasi, que foi Cuba, né? Cuba teve... quem treinou os agentes secretos de Cuba foi a Stasi. E aí, não sei se vocês sabem, né, mas é de conhecimento aí de muita gente, acredito que alguns de vocês sabem, que uma figura política importantíssima no Brasil, né, estou dizendo que é boa, estou dizendo que é importante, teve um treinamento em Cuba e foi agente secreto de Cuba no Brasil. Esse cara se chama Zé Disseu, né, Zé Disseu do PT. Ele teve treinamento secreto para atuar no serviço secreto cubano e que, por sua vez, foi treinado pela Stasi. Então, os métodos aprendidos pelo Serviço Secreto de Cuba, eles derivam dos métodos aprendidos pela Stasi. Né? A Stasi, por sua vez, se dizia tchequista, que foi fundada por Lenin, a Polícia Secreta da União Soviética fundada por Lenin. Então o Zé Disseu, ele vem de toda essa linhagem, né? Toda essa linhagem ideológica, toda essa linhagem de serviço secreto, toda essa escola de fato. Né? Então assim, é inegável o laço direto de Zé Disseu e de boa parte dos métodos usados por essa turma aí, né, com a Stasi. Isso é completamente inegável, tá? Apesar da Stasi não ter tido uma relevância tão grande em termos internacionais, treinou o Serviço Secreto de Cuba. E outra coisa muito interessante é de que, lembra até um pouco a Nicarágua do que está acontecendo agora, a KGB, quando quis assassinar o Papa na época, João Paulo II, que foi um Papa polonês e que deu muita dor de cabeça para os comunistas no meio da Guerra Fria, no finalzinho já da Guerra, no meio, mas pro final também na Guerra Fria, né? Quando a KGB quis assassinar esse cara, eles contataram a Stasi para a Stasi entrar em contato com assassinos búlgaros. Né? Então, assim, você vê o nível de confiança que a KGB tinha na Stasi, porque sabia que a Stasi era extremamente competente, né? Extremamente eficiente de fato. E aí você vê, né, mais uma vez esse tipo de regime aqui, essa mentalidade perseguindo, tentando assassinar o Papa, como tinha acontecido,
né, nesse período aqui ao qual estou me referindo. E agora, se você olhar aí para Nicarágua, você vê o que está acontecendo, né? Um monte de igreja sendo fechado, um monte de padre sendo preso, bispo sendo preso, né, da maneira mais violenta possível, uma aberração de fato. Né? Então não é nada muito diferente. A linhagem ideológica é exatamente a mesma, a linhagem em termos de atuação do serviço secreto é também exatamente o mesmo. Né? Mas vamos lá, eu queria abordar um enfoque maior a questão dos métodos da Stasi, né? Não é à toa que foi o título que eu utilizei, o subtítulo aí que eu utilizei na live, né? Stasi, os métodos do horror, porque eu tenho uma masterclass que eu dei sobre a Stasi especificamente falando, mas eu gostaria de dar um destaque maior aqui. A masterclass sobre a Stasi que eu dou, inclusive, ela é bônus do curso do Muro de Berlim. Tá? Que eu vou reabrir por 48 horas só as inscrições, porque muita gente perdeu, pediu para reabrir. Alô? Voltou? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Aqui parou de aparecer a atualização. Estão aí? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Ah, tá. Estão me vendo? Estão ouvindo? Deu uma queda de energia aqui. Beleza. Certo, então deixa eu acender aqui a luzinha aqui, mano, mais uma vez. Então eu queria dar uma... Assim, eu tava falando aqui exatamente isso, né? Falta energia, a produção tá ajudando aí, valeu. A masterclass que eu tenho especificamente sobre a Stasi, ela é bônus do curso sobre o Muro de Berlim, que eu abri até semana passada, né? E muita... Alô? Tá, voltou eu acho, né? Então, como eu estava dizendo, faz parte desse curso do Muro de Berlim e eu reabri recentemente agora, somente por 48 horas. Então, quem tiver interesse, não deixa de clicar lá no link da bio, tá reaberto somente por 48 horas, sua última chance de conseguir este curso por este preço, né, nessas condições. Né? Eventualmente, se eu reabrir, o preço vai ser bem mais caro, né, e não vão ter todos esses bônus maravilhosos que eu estou colocando à disposição de vocês, beleza? Então tá lá o link na bio falando sobre os cursos sobre o Muro de Berlim. Daqui a pouco eu dou os detalhes, maiores detalhes sobre ele, mas nessa masterclass, nessa live aqui, eu quero dar um enfoque maior nos métodos, exatamente por essa ligação que eu estava falando, né, de um ator importantíssimo em termos políticos, em termos de serviço secreto no Brasil, de espionagem, etc., que é um cara chamado Zé Disseu, que foi treinado em Cuba, né, e Cuba teve todo o seu serviço secreto montado por agentes da Stasi. Né? Então é exatamente a mesma escola e o método de atuação não é tão diferente. Como que era esse método de atuação? Por que a Stasi era tão eficiente? Por que o método da Stasi vale a pena a gente estudar aqui, se aprofundar um pouquinho aqui, né? Bom, primeiro a gente tem que entender um serviço secreto que havia existido na Alemanha um pouco antes da Stasi, que era uma coisa simpática chamada Gestapo, né? Você vê que a turma pula de buraco em buraco, né? É um negócio muito ruim. A Gestapo ela tinha um método de espionagem muito mais violento, né? De bater em pessoas, de torturar pessoas, de fazer maldade nesse nível físico mesmo. Só que a Stasi, muitos dos agentes da Stasi foram presos pela Gestapo, né, durante a Segunda Guerra, durante o regime do Bigodinho, e eles perceberam o seguinte, que quando você tem esse tipo de violência física contra os agentes, né, contra os seus opositores políticos, aquilo dá uma força maior para esse seu opositor político se levantar contra você, dá mais energia a ele de querer acabar com você. Né? Outra coisa, gerou um trauma muito grande na população alemã esse método da Gestapo, esse antigo método do serviço secreto do Bigodinho. Né? Gerou um trauma muito grande, porque era violento em termos físicos, muito mais violento em termos físicos. Então a Stasi ela teve que criar um método muito mais sutil. Vai espionar, vai desgraçar a vida de um monte de gente, mas não vai bater em você necessariamente. Claro que houve casos de tortura, de morte, etc., mas assim, num nível muito menor do que em termos proporcionais, inclusive, do que havia sido na época da Gestapo, do serviço secreto do Bigodinho. O termo utilizado em alemão, né, para esse método sutil utilizado pela Stasi, era chamado Zersetzung, né? E assim, Zersetzung é um nome para uma reação química, né? Seria uma dissolução, né? Seria uma degradação, a dissolução da pessoa. Né? E como que funcionava? Bom, como eu falei inicialmente, de uma maneira muito mais sutil.
Né? Então aqui eu até cheguei até a anotar alguns métodos aqui para não esquecer nenhum, porque são temas realmente, são ações feitas pela Stasi realmente assustadoras e talvez se assemelhe muito com o que a gente está vendo por aí, não no Brasil jamais, né, para deixar claro, mas em outros países, eventualmente, quem sabe, da América Latina. Né? Por exemplo, o sistema de cartas da Alemanha Oriental, né, e a gente fez uma visita, até a Nicole fez um vídeo aí na época, acho que foi uma visita que a gente fez em 2018, 2017, mais antigo. A gente fez uma visita ao centro da Stasi, né, o Stasi Zentrale, lá em Berlim, né, um prédio horroroso, diga-se de passagem, até a arquitetura da galera era horrorosa. Né, e um enfoque que eles dão muito grande lá no museu é a questão das cartas. Praticamente tudo de correspondência do país era aberto pela Stasi antes e lido meticulosamente. De modo que o serviço de carta da Alemanha Oriental era o mais lindo de toda a Europa. Né? Então, assim, era abrindo carta, lendo todas as cartas. Né? Existia um departamento da Stasi, para você ter uma ideia. Existia um departamento do Serviço Secreto da Alemanha Oriental para olhar o seu lixo. Eu não estou brincando. Você é do departamento para ficar fuçando o lixo do seu suspeito, do suspeito, né, daquela pessoa, né, detalhe, a Stasi se focava muito em espionagem interna, não tanto em espionagem externa, apesar de ter treinado o serviço secreto cubano e assim por diante. Né? Por que checava lixo? Porque você vai olhar o que em lixo? Bom, primeiro, o lado ruim do lixo é que papel higiênico na Alemanha se joga no vaso. Então, assim, a coisa mais desagradável você não vai ter. Mas, o que tem de relevante no lixo? O que tem de relevante no lixo é o fato de que, se tivesse embalagem de uma comida do lado ocidental, de um pacote de biscoito, né, você entraria aí na lupa da Stasi. Né? Porque, assim, se você está comendo comidas industrializadas do lado ocidental, significa que você tem algum contato do lado ocidental. Eles iriam observar você com muito mais cuidado para saber quem era esse contato, quem estava levando isso para você, né? Se essa pessoa tem autorização ou não, etc. E, assim, a partir do momento que você tem comidas ocidentais, pacotes no seu lixo, significa que você talvez tenha uma simpatia pelos valores deturpados do Ocidente. Né? Então, assim, tinha essa questão do lixo. Né? Existia outro departamento que era somente para estrangeiros, incluindo alemães ocidentais que entravam na Alemanha Oriental, iam visitar um parente, né, e tal. Essas pessoas eram detalhadamente espionadas. Né? Então tem uma brincadeira lá que se fala, né? Quando caiu o Muro de Berlim e os hotéis da Alemanha Oriental foram vendidos para grupos, né? Para grupos hoteleiros e tal. Quando foram reformar os prédios, quando os prédios eram reformáveis, né, e não simplesmente derrubaram aquelas porcarias horrorosas, era a galera pegando a entalhadeira, né, batendo assim, quebrando a parede e puxando o fio de microfone, porque tinha até na privada, tinha em todo canto, era assim, uma espionagem absolutamente geral. Quando eu comecei a morar em Berlim, foi 2011. Quando eu comecei a morar em Berlim em 2011, eu entrei na faculdade de economia que ficava dentro do lado oriental. O prédio ficava dentro da Alemanha Oriental, que era a faculdade de economia também na época. Imagine só que tipo de economia que eles não aprenderam naquela época. E o prédio estava em reforma pela primeira vez. E aí eu vi gente dizendo lá, né, funcionários estavam trabalhando na reforma, dizendo que tinham encontrado também, né, cabos de câmera, cabos de microfone, cabos desse tipo de coisa de espionagem também, para saber exatamente o que é que os alunos estavam conversando. Então você tem ideia aí de como meticulosos que eles eram. Não é à toa que, eu repito, eles eram os mais eficientes do mundo. Então tá, esse Zersetzung, esse termo, né, de solução, esse termo degradação, ele funciona simplesmente para espionar as pessoas com microfone, etc. Não, ele vai muito além. E aí eu vou convidar você aí para pensar, será que você já tinha pensado em espionar uma pessoa nesse nível? A ideia da Stasi aqui é, se uma pessoa era suspeita, se uma pessoa era perigosa, para repassar as ideias perigosas para aquele governo, ela tem que isolar aquela pessoa socialmente. Ela não quer bater, ela não quer torturar necessariamente, porque isso tem um efeito que ela não quer. Trauma da Gestapo, tudo aquilo que eu já falei, da polícia secreta do regime do bigodinho, etc. Então a ideia realmente não era essa. Então a ideia é realmente isolar aquelas pessoas socialmente. E como que eles faziam isso? Bom, eles tentavam sugerir para você de várias maneiras de que você está completamente pirado. Como? Tem muitos métodos aqui, eu inclusive anotei alguns, né? Eles bagunçavam os móveis da sua casa.
Então você está lá, você saiu da sua casa, foi trabalhar, fazer qualquer coisa que seja. Então você saiu para ir trabalhar, etc. Você chega em casa, os móveis estão trocados. Você, peraí, não roubaram minha carteira, não roubaram, sei lá, um anel de ouro que eu tenho, não roubaram nada que eu tenho, meus documentos estão em ordem, mas os móveis estão do jeito que não estavam quando eu saí de casa. Você começa a duvidar da sua sanidade, eu imagino, né? Outra coisa que eles faziam, né? Eles trocavam muita coisa que você bebia. Você está acostumado a beber um chá, tem lá o seu potinho de chá, né, com seus saquinhos de chá. Eles simplesmente trocavam aquilo. Tem 10 chás de camomila, eles trocavam por 10 chás de alguma outra coisa. E aí você ia lá experimentar, não, pera, eu nunca comprei chá desse tipo. Como é que tá tudo trocado aqui? Durante a madrugada, de repente você está lá dormindo, bateu na sua porta. Você ia olhar, não tinha ninguém. Isso várias vezes ao longo da noite. Isso prejudicava seu sono, fazia com que você não dormisse muito bem, fazia com que você acordava mais tarde no outro dia, fazia com que você não chegasse atrasado nos seus compromissos profissionais e pessoais e sociais. Furava o pneu da sua bicicleta. De repente, você é uma pessoa perigosa para a Stasi, você vai lá, sair e tá lá. E alemão é aquela coisa, pontual. Né? Marcou de 5h37, você vai estar lá de 5h37. Só que assim, você sai na hora exata para chegar na hora certa. Mas aí o pneu da sua bicicleta está furado. Misteriosamente. Furava o pneu da bicicleta, você chegava atrasado quando chegava. Ou tinha que cancelar. Né? Furava um pneu, trocava um chá, por exemplo. Mudava, olha só a maluquice do pessoal, mudava a hora do relógio. Então você saía de casa, tudo certo, chegava lá, o horário do relógio da casa estava tudo errado. Você vai confiar em qual? Todos os relógios da sua casa, digamos que você tinha 3 relógios na sua casa, ninguém tinha celular, né? Então assim, o relógio da casa, todos no mesmo horário. Seu relógio de pulso está em outro. Você vai ajustar seu relógio de pulso, não é verdade? Porque os 3 de casa estão tudo certinho, tudo igual. Você vai ajustar. E quando você ajusta, você perde toda a sua programação, né, fora de casa. Então você vai sendo isolado ao longo do tempo, você vai sendo dissolvido, degradado ao longo do tempo dentro daquela sociedade. Vocês estão entendendo a gravidade do negócio? Né? É muito sutil, muito inteligente. Outra coisa, em termos, aí já entra um pouco em termos internacionais também. Praticamente todos os países do leste europeu, não sei se na União Soviética tinha, dificilmente, né? Se tivesse, talvez fosse algo diretamente pela KGB, mas praticamente todos os países da antiga Alemanha, do antigo leste europeu, existiam bordéis que eram administrados pela Stasi. Né? E aí, porra, muito claro o motivo por quê. Né? Primeiro, você vai conseguir confissões, né, de figuras importantes, né, de estrangeiros, inclusive, né, lá diante do que se faz num lugar desse. E outra coisa, você consegue filmagem do cara, né, fazendo coisas indecentes, e aí você consegue, a partir desse momento, recrutar o cara para fazer o que você quiser, né, para fazer o que você quiser. Então, esse era um dos métodos, inclusive, de recrutamento, que é o que eu acho válido mencionar aqui, né, o método de recrutamento da Stasi era exatamente esse. Ele pegava um monte de podre seu, ou criava um monte de podre seu, dava a entender, editava foto, esse tipo de coisa, para dar a entender, né, o caso mais clássico é que o cara, você quer que determinado sujeito espione alguma outra pessoa para você é da Stasi. Aí o cara tem um amante, porra, coisa mais fácil do mundo, né? Você vai, tira foto do cara, filma o cara, etc. Esse é o caso mais clássico. Mas tem caso aí também que o caso extraconjugal não era verdadeiro e mesmo assim eles fabricavam. Então assim, e aí? Como é que vai fazer? Você não fez absolutamente nada, você sabe que você tá certo, mas a Stasi tem lá um monte de foto sua em todos os lugares que você vai, chegando para você por correio, ameaçando que vai avisar para sua mulher. Mesmo que você não tivesse feito nada, como é que você vai fazer? Então muita gente optava por se tornar o chamado em alemão IMFs, né? Os Inoffizielle Mitarbeiter, né? Os funcionários não oficiais da Stasi. Em termos de dimensões, né? Você tem uma ideia, em termos per capita proporcionais, a Stasi era maior do que a KGB, maior que CIA, maior que qualquer outra coisa. Existiam, no fim da Stasi, 90 mil funcionários fixos, né, que eram, digamos, carteira assinada, né, eram membros, de fato, da Stasi. E existiam também os cerca de 190 mil não oficiais, que era esse pessoal que era simplesmente recrutado, muitas vezes se utilizando de métodos bem duvidosos, para falar o mínimo. Né? Prejudicava a sua vida, dizia que você tinha um caso e assim por diante. Né? Isso era um método indesejado para fazer com que você espionasse alguma outra pessoa. Então, nesse mundo,
né? Ninguém era confiável, né? Não é à toa que, para quem lembra aí da história dos três irmãos que fugiram do Muro de Berlim, o último que fugiu de ultraleve, né? Que é um caso bem legal. Quando o terceiro ia fugir, na noite anterior ele falou com a namorada dele. Ele gostava muito da namorada dele, né? Que vivia lá na Alemanha Oriental, etc. Ele gostava muito. Só que ele não falou que ele ia fugir. Porque qualquer pessoa poderia ser um informante, né? Então, isso destrói as vidas pessoais das pessoas. Isso destrói a vida da pessoa, só que de outra forma. E aí, claro que muitas pessoas cometeram, uma palavra que eu não posso mencionar aqui, né? Fizeram mal a si próprios no nível de chegar a falecer, etc., né, destruiu muito um monte de família, né, carreiras e assim por diante, porque eles impediam que pessoas que não fossem tão simpáticas ao regime fossem promovidas, por exemplo. Ou, por exemplo, o caso do Ringo, né, o alemão, que é meu amigo, né, a gente colocou a foto, um monte de coisa dele aí, a história dele, etc. Né, o Ringo mesmo, ele não pôde trabalhar com o que ele queria, né, apesar do... Como é que se fala? A caneca do hominho, né, Rico Almeida? Pois é, a caneca do hominho ficou lá na Alemanha, não deu para trazer, não. A história do Ringo, que ele queria ser marinheiro para conhecer os oceanos e ver outras terras, etc. Ele não pôde trabalhar inclusive ele se formou para isso, simplesmente porque ele tinha parente do outro lado. Então, se ele tem parente do outro lado, é arriscado ele fugir, né? Então, é por isso que ele foi perseguido dessa forma, né? Não pôde atuar como de fato ele queria. Ele era um cidadão indesejado, de certa forma, né? Então, qual que era o objetivo, né? O objetivo, no final das contas, da Stasi, do Erich Mielke, que era o cara todo poderoso que mandou na Stasi aí de 1957 até 1989, tá? 1957 a 1989, um cara chamado Erich Mielke. Quem era Erich Mielke? Erich, né? Seria o Erich Mielke, ele foi um cara membro do Partido Comunista Alemão e etc. que assassinou 2 policiais. Então esse cara, né? O cara matou 2 policiais, sobreviveu ao regime do Bigodinho, né? Porque o Bigodinho perseguiu essa turma também. E aí ele se tornou o chefe do serviço secreto da Alemanha Oriental e ficou até 89. Ainda viveu por um tempo, né? O desgraçado do Erich Mielke. E a ideia do Mielke era realmente criar uma atmosfera de medo. Eu pergunto aqui para vocês não têm medo não aqui na rede social de falar alguns determinados termos, de falar mal de algumas pessoas aqui não? Bom, talvez para as pessoas que têm um perfil pequeno, até no meu caso mesmo, que não é um perfil tão grande, mesmo assim, apesar do meu perfil não ser um perfil tão grande, né, sofre censura o tempo inteiro, um monte de post derrubado, ameaça tirar minha página, é um inferno. Né? Quem tem perfis muito maiores, o negócio é muito pior. Mas até quem tem perfil pessoais, como boa parte de vocês aí, eu tenho certeza que vocês têm medo de se utilizar de algum termo, de falar mal de alguma pessoa e acontecer alguma coisa aí que vocês não querem. Não é isso? Então, assim, já foi criado no Brasil essa atmosfera de medo. Não se enganem. Essa atmosfera de medo já foi criada no Brasil. Né? E aí a gente tem um monte de jornalista preso, um monte de empresário sendo aí investigado, com a Polícia Federal bateram de 6 da manhã na casa da pessoa, né, como se fosse bandido. Bom, isso está acontecendo no Brasil faz muito tempo, então a gente tem exatamente isso, né, um clima de medo. E por que assim, um serviço secreto, só que é um serviço secreto que não podia ser tão secreto. Se for muito secreto, ninguém vai ter medo de você. A ideia era ter medo, para passar a sensação das pessoas de que elas estavam sendo observadas e espionadas o tempo inteiro, né, para que as pessoas não saíssem da linha. Né? Mesmo que você estivesse lá dentro do seu quarto, embaixo da cama, você ter medo de falar mal do regime. Né? A sensação criada era exatamente essa. Né? Então a ideia era que todo mundo soubesse de fato que estava sendo vigiado. Relembro, faço a provocação novamente. Parece com algo aí que a gente está vivendo hoje em dia, não no Brasil, estou falando em outros países fictícios, né? Outros países aí que, graças a Deus, não existe, não é o caso nosso. Né? E aí é isso, uma anotação que eu fiz aqui. Né? Quem é o cérebro em termos de serviço secreto que atua lá do outro lado, né? Que atua de um lado muito perigoso aí, que está ligado a tudo que não presta na América Latina e está ligado a tudo que não presta no mundo. Bom, essa pessoa é inegável que é Zé Disseu, né? O chefe aí dessa parte de inteligência, dessa esquerda mais radical. Repito, para quem não pegou mais no começo da live, Zé Disseu foi treinado pelo Serviço Secreto Cubano, e o Serviço Secreto Cubano ele foi criado pela Stasi. A Stasi que treinou todo o Serviço Secreto Cubano. Então a linhagem, a escola de espionagem, a escola dos métodos é exatamente a mesma. É exatamente a mesma.
né? E por sua vez, né, a Stasi se dizia tchequista. Por que tchequista? Porque eles faziam homenagem à Tcheca, que era a polícia secreta criada por Lenin. Então é a mesma linhagem, né? A mesma linhagem. Então assim, eu sei que tá um clima pesado e etc. Para chegar aqui ao finalzinho da live, né? Eu não queria me estender muito hoje, mas mesmo assim eu sempre me empolgo falando desses temas, né? Tem duas piadinhas, né? Sobre a Stasi, maravilhosas. Vamos aproveitar enquanto a gente pode contar essas piadas, né? Porque eventualmente, aí, porque na época não se podia, né? Assim como hoje também não se pode fazer piada em alguns países fictícios, né? Graças a Deus não no Brasil. Mas na Stasi era realmente, na época da Alemanha Oriental pela Stasi, era algo realmente preocupante, né? Uma das piadinhas é a piadinha do sol, né? Todo dia o Erich Honecker, né? Tem essa piada pro outro, o antigo, o proto-ditador também, né? O Erich Honecker, que era o cara todo poderoso na Alemanha Oriental, todo dia de manhã ele saía lá, né, do seu palácio governamental, abria a cortina, via o sol de manhã cedo, né, no Oriente, e dizia: bom dia, senhor sol, o sol, bom dia, senhor Honecker. E o sol passava. Bom dia, senhor sol. E todo dia aquilo se repetia. Só que teve um dia que ele teve que trabalhar muito durante a manhã e não pôde fazer isso, né, de abrir a cortina e falar bom dia, sol. Ele só pôde fazer de tarde. Ele abriu então a cortina durante a tarde, né, ele já tinha passado meio-dia e falou: bom dia, senhor sol. O sol já estava no lado ocidental, né? Bom dia, senhor sol. O sol não respondeu. Bom dia, senhor sol. O sol não respondeu. Bom dia, senhor sol. Como ousa não responder a mim, né? Erich Honecker, o todo-poderoso da Alemanha Oriental? O sol: vá se lascar. Agora eu já estou do lado ocidental. Já era tarde, né? O sol tinha passado para o lado de lá. Então a piadinha que se contava na época, né? Que você poderia ser preso por isso naquele momento. Outra piada, assim, meio curtinha, que é engraçada, que pensa aí direitinho. Olha aí, quando você for no banheiro, olha lá seu papel higiênico, veja quantas camadas que tinha, né? Quantas camadas tem o seu papel higiênico. Né? Bom, é de conhecimento geral de que o papel higiênico da Alemanha Oriental, né, os produtos da Alemanha Oriental, do lado comunista, são inferiores, mas o papel higiênico da Alemanha Oriental era bom, né? Porque eram 2 camadas. E aí reza a lenda de que quando um americano, tem muitas variações dessa piada, quando um americano vai para a Alemanha Oriental visitar uma pessoa e fala: olha, por que o papel higiênico de vocês tem 2 camadas? E aí o alemão oriental fala: porque tudo que a gente faz a gente tem que mandar uma cópia para Moscou. Né? Então assim você vê o nível de espionagem, o nível de maluquice da galera, né? Então só algumas piadas. Outra piada muito engraçada que se diz que na época que o muro de Berlim estava em pé, estava inteiro, né, existia. Se você estivesse em Berlim perdido e não soubesse de que lado você estava, do lado oriental ou do lado ocidental, tinha uma forma muito fácil de você descobrir. Como você descobre? Você pega uma banana e coloca em cima do muro de Berlim. O lado que aparecer mordido é o lado comunista. Né? Por quê? Porque os países da Alemanha Oriental eles tinham muito pouco acesso a frutas tropicais, como era o caso da banana. Né? Então, assim, se você tivesse uma banana, os orientais eles iam correndo lá para dar uma mordida na banana. Então, coloca a banana em cima do muro de Berlim e você vai descobrir: o lado mordido é o lado comunista, é o lado oriental. Né? Então, tem algumas piadinhas infames, né? Claro que não é só o povo brasileiro que ri da própria desgraça, os alemães também conseguem fazer isso. Né? Claro que a gente é o maior exportador de memes do mundo, mas tem umas piadinhas engraçadas, né? E queria avisar aqui para vocês também, já chegando aqui no finalzinho da live, de que por 48 horas eu estou reabrindo o curso do Muro de Berlim, que trata de Stasi, tem uma masterclass sobre Stasi, tá? Nesse curso, como bônus, trata toda a questão do Muro de Berlim, né? A contextualização, por que o muro foi construído, as informações mais importantes, casos de fuga, casos de fatalidade, por que o muro caiu. Depois tem um módulo extra falando sobre o que aconteceu na Alemanha depois da queda do muro, né? As coisas mais recentes na Alemanha. Então tem esses dois módulos e tem também os bônus. Né? Os bônus foram colhidos a dedo para que você possa se capacitar para entrar nessa discussão de maneira mais profunda, né? Nessa discussão sobre os horrores causados por esse tipo de regime, pelo regime socialista, né? Na Alemanha e no mundo inteiro. Né? A gente está vendo aí em vários países vizinhos nossos: Argentina, Nicarágua, Venezuela, Colômbia, Chile, está chegando muito perto. Então é importante, né? Como eu falei uma vez aí, muita gente me elogia: que bom, você é uma pessoa que denuncia os crimes do regime
desse regime na Alemanha, etc. Eu digo, é muito legal, muito obrigado pelo elogio, fico muito feliz, só que eu sou uma pessoa só. Eu preciso de mais pessoas do meu lado, capacitadas, sabendo do que é que aconteceu nesses regimes, para poder divulgar tudo isso. Né? Porque, bom, vocês devem saber, a batalha que a gente está vendo hoje é uma batalha cultural, né? Não é uma batalha de arma, não é, de certa forma, não é nem uma batalha política, é uma batalha realmente cultural. Então a gente precisa realmente de muitas pessoas capacitadas, sabendo bem dessas coisas, né? Com números na cabeça, com datas na cabeça, com nomes de pessoas na cabeça, para poder entrar nesse debate. Né, para poder denunciar os horrores desse tipo de regime. Então aí dentro dos bônus tem uma análise do Melk, da formação de imaginário, sobre o filme A Vida dos Outros, né, um dos melhores filmes da história da Alemanha. Tem uma live com uma tcheca que cresceu na República Tcheca na época do comunismo, a Martina Guy em Praga. Tem uma live com a russa, que cresceu na União Soviética também. Tem live só sobre espionagem com o Marcelo Costa, do canal Enigmas da Guerra. Então assim, todos os bônus eles foram escolhidos a dedo. Não é aqueles cursos muito aí que a gente vê por aí de um monte de bônus aí para encher linguiça, não é o caso aqui. Né? Então as inscrições estão reabertas. Né? Quanto custa? Né? Quanto custa informações mais práticas? Eu coloquei um custo bem baixo realmente, porque nesse momento que a gente está vivendo eu quero que um monte de gente se entenda, que se capacite sobre esse tema. Tá? E tá R$14,70 por mês. Né, 147 à vista ou 12 vezes de 14,70. Então, basicamente, você vai estar me pagando aí um café por mês, um suco por mês, não é nada demais, não estou pedindo tanto assim, né? E sobre esse tema importantíssimo, né? Com essa riqueza de conteúdo. Tá? Garantia de 7 dias, você compra hoje, tem 7 dias para desistir, sem perguntas. Vendeu muito bem aí na semana passada e não teve nenhuma devolução, não. Né? Ninguém pediu dinheiro de volta, pessoal, muita gente já começou, etc. E não teve ninguém pedindo de volta, não. Mas se você não gostar, a gente devolve sem problema nenhum. Ou seja, 7 dias de garantia, né? R$147 à vista ou 12 de 14,70, baratinho, né? Para que você se capacite e entre nesse debate com muito mais propriedade. Como eu disse, eu faço minha parte, né? Eu falo sobre esses temas com bastante frequência, conto a vida de pessoas reais que viveram isso, converso com pessoas reais que viveram tudo isso, todos esses absurdos. Né? Mas minha página tem um limite. Né? Eu não posso chegar, né, no seu vizinho, no seu primo, no seu tio e conversar pessoalmente com todo mundo. Não dá para fazer isso. Mas você pode. Né? Então é importante que você faça a sua parte também. Então é isso. Acho que eu já dei as informações mais importantes. Se alguém tiver alguma pergunta também enquanto eu coloco a água, fiquem à vontade. O link está na bio, tá? O link está na bio, www.cursosagendaberlim.com/Muro de Berlim. Acho que é isso. Se não, o link está na bio, tá bom? Somente por 48 horas, se puderem compartilhem também. E essa live aqui, diga-se de passagem, ela vai ficar somente por 48 horas também disponível. Então, quem está perdendo agora, você tem 48 horas para assistir. Se você perder, né, durante essas 48 horas, você só vai poder assistir porque se você adquirir o curso, porque ela vai se tornar bônus do curso, beleza? Acho que é isso. Quanto tempo já se passaram? Já se passou? 45 minutos. Beleza, alguma pergunta? Bom, também fiquem à vontade para entrar nos directs também, e eu estou disponível para responder tudo. Valeu, Lucilene. Lucilene é da produção também. Lucilene, Fernando, Danilo, o pessoal faz um trabalho nota 10. cursoagendaberlim.com/Muro de Berlim. R$147, 12 de 14 ou 12 de 14,70. 2 módulos, né? São 2 horas e meia mais ou menos de curso mesmo, mais várias horas de bônus. Né? Tá um curso bem completo, você vai entender todo esse contexto, todo o terror causado dentro da Alemanha socialista, todo o esforço que as pessoas faziam arriscando a própria vida para fugir dessa bizarrice desse regime, tá bom? É isso, muito obrigado, boa noite. Se tiverem mais uma dúvida, podem entrar em contato comigo diretamente nos directs, ou então com Nicole eventualmente, ou comigo ou com a Lucilene que acabou de colocar. O que foi que eu fiz aqui, Nicole? Agora, pronto, fixei comentário. Reaberto as inscrições, curso Agenda Berlim. É isso, não perca essa oportunidade, está disponível o curso, somente por 48 horas, é a última chance, né? Se você perder essa chance depois de 48 horas, não sei quando eu vou reabrir, e quando eu reabrir vai ser mais caro e com menos bônus, tá? Vai ser com menos coisas. Beleza? É isso. Muito obrigado. Boa noite, Emília.
Boa noite, Ana. A Merkel também fez cursos com eles. É assim, né? Eu não posso afirmar, mas é um problema. Mas Merkel cresceu na Alemanha Oriental, né? Ela cresceu na Alemanha Oriental. É curioso que todos os governos que chegaram ao poder na Alemanha depois que o Muro de Berlim caiu, quando o Muro de Berlim caiu, quem governava a Alemanha era Kohl, Helmut Kohl. Todos os regimes, todos os governos que assumiram o poder depois de Helmut Kohl tiveram posturas muito amistosas em relação à Rússia. Amistosas, assim, para não dizer que favoreceram mais a Rússia do que a Alemanha, sem brincadeira. Não é à toa que a gente está vendo aí o perrengue que a Alemanha está passando. Não é à toa mesmo. Né? Lembre-se, Putin, ele trabalhou pela KGB na Alemanha. Não é à toa também. Não é à toa também. É isso, pessoal. Dê uma olhadinha aí, cursoagendaberlim.com/Muro de Berlim, vocês não vão se arrepender, tá bom? O curso tá muito legal, tá numa condição bem vantajosa, preço tá bem legal também. É isso. Muito obrigado, boa noite e até já. E pronto, Ana Cruz, exatamente. Tem essa série nova, não assisti ainda, né? Fica aí como sugestão aí para quem quiser começar a noite com algo mais interessante, né? É isso, tem uma nova série na Netflix, Cleo, né, sobre a assassina da Stasi. Interessante, comecei a ver ontem. Eu quero começar a ver, não sei se eu vou começar a ver hoje, tenho as coisas para fazer, mas eu vou começar a ver e assim que eu assistir, eu dou meu parecer em relação a ela. Né? Mas eu posso dar a sugestão muito boa em relação a Stasi, que é um seriado chamado Weissensee. Na Alemanha tá na Netflix, eu não sei onde é que você assiste, você encontra aqui na Alemanha, mas eu tenho muita indicação também de filme. Um dos bônus que eu vou dar também nesse curso é um e-book com todos os textos que eu escrevi nessa semana do Muro de Berlim. E também vai ter indicação de filmes e livros, filmes e seriados. Né? Alguns são mais fáceis do que outros de serem encontrados, mas somente sobre esse período, sobre a Alemanha Oriental, sobre Stasi, sobre essa questão de espionagem e tal. Né? Então, assim, você vai ter um e-book muito bom para consultar e também gostoso de ler, com várias histórias aí que eu contei. Histórias que foram publicadas em jornais aí, né? E teve uma recepção muito boa, né? Fiquei muito feliz. Beleza? 48 horas, esquece não. Boa noite. Tchau, tchau. Cadê?